Filosofia Espírita, volume 19. João Nunes Maia. Ditado pelo Espírito Miramês. Prefácio. Que Jesus abençoe nosso amigo Miramês, na sua iniciativa de escrever, pelos processos mediúnicos, a coleção Filosofia Espírita, mostrando aos irmãos encarnados a extensão doutrinária do Livro dos Espíritos, obra basilar do Espiritismo organizada por Allan Kardec, codificador desta doutrina que tanto amamos. O Espiritismo com Jesus é o próprio progresso. Ele partiu da codificação, mas, por lógica, não deve ficar somente nela, por isso prossegue cada vez mais trazendo meios e métodos de educação da sociedade, no sentido de tornar mais fácil o aprimoramento espiritual. Sentimos, os espíritos que trabalham em nome de Jesus para o bem-estar da humanidade, para que ela cresça na luz do amor, muita alegria, de ver e sentir, principalmente no Brasil, a influência de pessoas para os templos espíritas, lançando as mãos ao arado sem olhar para trás. Quantas e quantas criaturas se integram às fileiras do bem, aquele bem que anima a todos os ideais para servir. Não se pode esmorecer diante de tanta esperança e os espíritos, sob o comando de Jesus, estão trabalhando, mandando recados todos os dias por vários canais mediúnicos, para melhor entendimento dos povos. A literatura espírita se avoluma cada vez mais, procurando despertar nos homens os sentimentos de amor que eles já possuem. São os talentos de ouro na profundeza da vida, colocados por Deus. Por que esmorecer, se tudo caminha na posição ordenada? Deus está presente em todos os acontecimentos. Todas as nações são irmãs, e é nessa irmandade que está nascendo a grande fraternidade divina, fazendo unir todas elas em torno de Jesus, reconhecendo Deus como o Pai de todas as coisas. É preciso que os espíritas conheçam mais o Livro dos Espíritos, lendo e relendo essa obra nascida da espiritualidade superior. O conhecimento do mundo espiritual lhes trará preparo para o ingresso, sem perda de tempo, nos portais de um mundo melhor. Não temas as modificações que as mensagens dos espíritos proclamam. Toda mudança traz rejeição em todos os nossos corpos, acostumados com tais ou quais vibrações. Luta, porque toda subida pede trabalho e sacrifício, levanta o ânimo, perdoa as ofensas e ama os que te caluniam, trabalhando sempre da forma ensinada pelo Evangelho do Mestre. Quando estive na matéria pela última vez, acordei para essas realidades que ora abraças e isso muito me serviu, ao chegar ao mundo da realidade. Sei que o mundo passa por duros transes, contudo, todo fim de ciclo tem de suportar a soma das extravagâncias humanas. Vê as lutas dos países para edificar a concórdia entre os povos, mas as forças negativas não se destroem de uma só vez. O trabalho é demorado, usando a força da caridade em todos os ângulos. O espírita deve ler, mas não somente ler. É indispensável trabalhar e modificar sempre para o melhor. Divulgar o livro espírita é facilitar a tarefa dos espíritos superiores, na sua condição de inspiradores da verdade. Os livros de que falamos são sementes de Deus, que melhoram a criatura. Faze do livro um instrumento de despertamento da própria vida nos corações. Todos somos filhos de Deus e devemos procurar a paz de consciência. Fazer a nossa parte é o nosso dever para com Deus, porque Ele já faz a dele desde o princípio das coisas e ainda nos ajuda a compreender a nossa. Este livro que ora prefaciamos com carinho é uma gota de entendimento para as mentes que buscam a água da vida. Cada frase carrega o amor do escritor, que deve crescer na lavoura da intimidade do leitor. Procura viver o que já conheces do Evangelho, que Jesus deverá renascer em teu coração, mostrando que a doutrina ele voltando em particular para cada um, com a lição renovada, acalmando a consciência. Filosofia Espírita, volume 19, é mais um marco e incentivo para a leitura da obra de Allan Kardec e para seguir os passos desse gigante da espiritualidade, que certamente te conduzirá a Jesus, onde aprenderás mais.
Centenas de espíritos, como servidores de Jesus, estão trabalhando junto às almas nas terras do Cruzeiro, na esperança de que o Brasil seja no amanhã um paraíso, onde o amor puro constitua uma realidade e, como força de Deus, possa refleti-lo em todas as nações do mundo, as quais amamos muito, entendendo que elas, no porvir, irão retribuir fartamente esse amor, pelos braços do trabalho, fazendo da terra uma nova Jerusalém, onde as criaturas poderão ver novas terras e novos céus. Ao nosso companheiro Miramês, desejamos novas etapas com o mesmo êxito que tem conquistado, pois verdadeiramente essa coleção é um trabalho de fôlego, mostrando alguma coisa a mais de O Livro dos Espíritos, como foco de luz para os homens. Bezerra de Menezes. Belo Horizonte, 09 de dezembro de 1987. Capítulo 01, Livro dos Espíritos, questão 919, Conhece-te a ti mesmo. A indução do mal é constante na alma que começa a chegar à maturidade espiritual. No entanto, é nesta oportunidade que ela assimila conhecimentos espirituais, capazes de levá-lo à libertação. Conhecer-se a si mesmo é a chave preciosa de despertamento dos valores internos, onde o coração é a porta e a consciência, a sala de meditação. Deves, ao final de cada dia, se possível, pensar nos teus atos e analisá-los com bastante rigor, procurando, no outro dia, corrigir alguma coisa que não podes desejar para os outros. O mal, por vezes, é necessário, como diz Jesus, no tocante ao escândalo, pois é por seu intermédio que passamos a valorizar o bem. Ele é o mesmo bem invertido. Todos, sem exceção, praticamos o inconveniente. Como agricultor ao chegar à mata virgem, que somente encontra dificuldades, depois de tudo pronto, a lavoura medra no terreno, dando-lhes prazer, como frutos do trabalho que venceu todas as dificuldades. Deves fazer qual comerciante precavido, que sempre, em todo final de dia, dá um balanço na sua organização, para saber o que deve mudar para melhor, conhecendo a intimidade da sua casa e comercial. Por que não fazer assim, com o comércio dos teus pensamentos no dia a dia, observando o que deve ser mudado para melhor, moralmente? É um trabalho algo pesado, mas que o bom senso pede urgência, principalmente entre os espíritas conscienciosos, que estudam com sinceridade a doutrina dos espíritos. Aí os benfeitores espirituais vêm em auxílio aos de boa vontade, ajudando-os no conhecimento de si mesmos. Conhece-te a ti mesmo é a alta iniciação que a maturidade oferta à alma porque, passando a conhecer-se, fica mais fácil conhecer e respeitar os outros. Podemos dizer que o espírito, em qualquer posição em que esteja, na carne ou no mundo espiritual, que conhece a si mesmo, encontrou a medula da vida, de onde poderá confortar o corpo e o próprio espírito, abrindo a visão para a vida transcendental, onde nos aguarda a esperança e a certeza de que não existe morte, porque os sentidos crescem em todas as direções, nos mostrando vida em tudo, desde o vírus até os acúmulos dos mundos que circulam dentro da criação de Deus. Deus é vida. Para se conhecer a si mesmo, o primeiro passo é o desprendimento, mas que seja feito com certo discernimento, principalmente na época em que vives. E se emprestais àqueles de quem esperais receber qual é a vossa recompensa? Também os ímpios emprestam aos ímpios, para receberem outro tanto. Lucas 6:34. A usura empana a mente, onde pode dirigir o coração. O interesse pessoal é capaz de turvar os sentimentos de amor, dando outra direção à força no bem, de sorte que o egoísmo cresça e o orgulho passe a dominar o ambiente de paz, surgindo a guerra, e enquanto houver essa luta, jamais o homem entenderá o conhece-te a ti mesmo. Deus fez as leis espirituais, por saber que começaríamos a vida, torcendo os mandamentos. As leis formuladas por ele nos ajudam a compreendê-lo na sua profundidade. A ignorância, ao desaparecer,
vai cedendo lugar à compreensão, e a alma percebe que existe a felicidade, pelos raios de paz da consciência que vão surgindo, pela marca do amor. A doutrina dos espíritos, pelos processos da mediunidade, estabelece na Terra modalidades variáveis de aprendizado, pela variação dos sentimentos humanos. Isso é justiça, dando a cada um a lição que merece, ajustando suas forças na força de Cristo. Sê atento aos meios por que Deus fala ao teu coração, e não percas oportunidade no aprendizado. A tua senda de crescimento somente tu entendes, porque Deus não falha nos teus caminhos nem Cristo te abandona nas tuas lutas. Esforça-te para não te esqueceres dessa máxima atribuída a Sócrates, mas que é a repetição do mesmo que disseram outras almas do passado. Verdadeiramente ela é de Jesus, vinda dele pelos processos do mediunismo mais puro, para almas que viviam à luz da fraternidade. Capítulo 02, Livro dos Espíritos, questão 920, Felicidade terrestre. Felicidade na Terra ainda não existe, do modo que se pensa ser ela. O planeta ainda é de expiação e provas, isso nos revela o Evangelho segundo o Espiritismo. Quando passar esse ciclo de limpeza, poderás vislumbrar os caminhos da felicidade e entrar por eles. Na verdade te dizemos que está próximo para que entres na era da luz, onde os pensamentos deverão ser trabalhados, e é certamente a doutrina dos espíritos que tem a missão de mostrar aos espíritas o porvir cheio de encanto, porque serão mediatários desta luz. Toda a felicidade, tornamos a dizer para teu coração, nasce dentro da alma, por ser ela a fonte inesgotável de vida. Se queres ser feliz, procura o Cristo que te mostra, pelo Evangelho, todas as sendas da vida, meios de o próprio Espírito se educar, observando todos os impulsos dos sentimentos, e pela compreensão saber selecionar, fixando-se no bem, onde pode assentar o próprio amor. Toda a felicidade, tornamos a dizer para o teu coração, nasce dentro da alma, por ser ela forte, por ser ela fonte inesgotável de vida. Se queres ser feliz, procura o Cristo que te mostra, pelo Evangelho, todas as sendas de vida, meios de o próprio Espírito se educar, observando todos os impulsos dos sentimentos, e pela compreensão saber selecionar, fixando-se no bem, onde pode assentar o próprio amor. A felicidade está onde não existe mácula, onde se desconhece o rancor, o ciúme, onde não existe nem lembrança do egoísmo e no dicionário da mente não se encontra a palavra orgulho. No espírito puro, a sua consciência é imperturbável diante de todas as emoções negativas, diante de todos os males que possa haver. Ele não se perturba com o ambiente negativo onde esteja, trabalhando para harmonizar os que sofrem. Felicidade é paz interior, e paz com Jesus é trabalho permanente em favor de luz espiritual. O Espírito nestas condições é o mediador de Deus na Terra, de modo a acender a luz do Cristo nos corações sofredores. No mundo, és agredido pelas sementes do mal que semeaste no passado. Elas são lições, embora difíceis, e enquanto estiveres sob a influência da expiação, não podes perceber a existência da felicidade. No entanto, o mal não é eterno, ele vai se aliviando pelo tempo e o esforço próprio, e nesta suavização podes vislumbrar o céu tocado de estrelas, onde podes respirar aliviado avistando o céu e, certamente, compreendendo a existência de Deus. A melhora da alma é sentida por ela mesma, como estado de sofrimento interno. Ninguém esconde os segredos que traz no seu íntimo, porque eles se manifestam exteriormente às vistas de todos. A árvore que dá bons frutos é conhecida por todas as criaturas, e ela deve ser agredida pelos famintos. Porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto. Porque não se colhem figos de espinheiros, nem dos abrolhos se vindimam uvas. Lucas 6:44. Eis porque se reconhece o homem de bem em todos os atos da vida que ele leva. Seus atos são os frutos, sua palavra o ambiente em que vive sua presença,
a paz ou a guerra em que vive na intimidade. A felicidade na terra é relativa à posição tomada pela alma. O seu destino é feito pelas suas ações e o que plantar hoje colherá amanhã. Certamente que não podes conquistar a felicidade de um dia para o outro. Ela tem um preço no correr dos milênios. Não podes esmorecer. A equidade deve ser consubstanciada no dever e esse na fé, para que o ambiente de luz não deixe de clarear, mesmo que seja pouco, mas será o suficiente para avistar os caminhos que devem ser seguidos na intuição provinda do Mestre. Se somos todos filhos de Deus, como o Pai de amor esquece seus filhos do coração? Se os pais da terra não fazem isso, o do céu é que nunca pode proceder assim. Não existe felicidade total no mundo, mas não é por isso que vamos dizer que ela não existe. Essa paz se encontra cada vez mais se aproximando da humanidade, porque ela está preparando, ela está chegando, mesmo que não se perceba, para a alegria dos corações. Aparentemente o mundo está piorando, mas, pelos olhos do Espírito com Jesus, o karma coletivo está findando, de maneira que o sol vai ser avistado para clarear as almas para sempre. Lembremo-nos que Deus e Cristo nos comandam a todos, e eles não erram, os nossos destinos estão sendo norteados para o amor. Capítulo 03, Livro dos Espíritos, questão 921, o destino da alma. No que se refere à própria felicidade, parte bem considerável pertence ao espírito. Somos obreiros da nossa paz, não obstante, devemos obedecer a leis criadas por Deus. As leis foram feitas devido à ignorância e quando estivermos envolvidos na maturidade espiritual, as leis humanas deixarão de existir para nós, porém, as leis maiores que vibram na nossa intimidade passarão a nos guiar para sempre. O destino da alma é ser feliz, é amar em todas as dimensões em que se possa engrandecer cada vez mais. A doutrina espírita, juntamente com Jesus, que é seu sustentáculo, nos oferece, tanto na carne quanto no mundo espiritual, meios e métodos para verificar a nossa maturidade. Despertando-nos para a vida real, a verdade começa a surgir nos nossos caminhos, nos dando mais segurança no avanço espiritual. Certamente que na Terra não existe felicidade na maneira que a ideamos. No entanto, a felicidade relativa existe, com o conhecimento desse ambiente de luz. Os benfeitores espirituais que se comunicam com os homens deixam traços dessa felicidade no que falam, escrevem e inspiram os homens para o bem comum. Nada existe separado de Deus. Ele, o magnânimo Senhor, está ligado à sua criação em todas as faixas de vida, nos ofertando paz e inspirando amor, nos ensinando a caridade e mostrando como deve ser a vivência da fraternidade. Desde quando tomamos um corpo físico, a influência da matéria já nos impede a felicidade. No entanto, é nela que formamos a base de bem-estar grandioso. Se não existe a felicidade na Terra, nela ficamos sabendo da sua existência nos planos elevados, e a maior alegria é que depois de alcançarmos este estado da alma, nunca mais regredimos. Na Terra há momentos felizes em todas as áreas, como que as explosões de luz da divindade, a nos falar do verdadeiro bem-estar que devemos, com o tempo, conquistar. O reino do mundo está dividido entre a luz e as trevas, então, ele não pode subsistir. As variações são inúmeras, sem a devida segurança espiritual. Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Marcos 13:24. É o que se passa no planeta. Os próprios homens têm sentimentos bons e maus. Eles se misturam, se dividem. Assim, não pode subsistir a verdadeira felicidade. No entanto, com o tempo, na força do Cristo, o mal vai ficando escasso e o bem, na forma do amor, vai dominando os corações. É desta forma que vai chegando ao coração do homem a felicidade. Depois do Cristo, passamos a acreditar na felicidade, naquele paraíso que devemos encontrar dentro de nós.
Nesta transformação interior, o exterior deve corresponder às mudanças. Somos responsáveis pelos nossos destinos, de certo modo. Depois de Deus, somos nós que devemos construir a nossa vida. Somos punidos pelas infrações que cometemos, como sinal de que não devemos continuar nos caminhos do erro. No entanto, nesse caminho extraímos excelentes lições sobre as leis de Deus. Se não sabemos ao certo o que é falta nos princípios da nossa vida, devemos aprender à nossa própria custa. Todos passamos por essas vias. São como as escolas para as crianças aprenderem o que não sabem e, por vezes, não querem. Nada se faz sem a permissão de Deus. Medita nisto e verás como flui a vida em todas as direções que o amor nos faz verificar. Aparentemente, o mal é caminho para o bem, e ficarás sabendo mais tarde que não existe o mal, mas apenas mudanças favoráveis ao bem. O destino da alma traçado por Deus é um bem-estar indizível que se chama felicidade. Capítulo 04, Livro dos Espíritos, questão 922, Felicidade relativa. Algo de felicidade na Terra existe, como marca da sua existência nos mundos venturosos. Todavia, ela tem uma escala que deve ser obedecida nos caminhos humanos. Cada criatura vê por um prisma e assente na diversidade que a evolução ou despertamento lhe mostra. A felicidade, com relação à vida material, são os bens terrenos, onde não falta o necessário. Em se falando da vida moral, é a tranquilidade da consciência, aquela que não se perturba com os acontecimentos transitórios do mundo exterior. Se queres sentir a existência da felicidade, deves cultivar a fé, que sempre tem sua base na oração, onde não podem faltar a sinceridade, a honestidade e a caridade. A humanidade caminha para um desfecho, de modo a surgir sempre o melhor. Deus, pela presença do Cristo na Terra, sabe fazer o aproveitamento de todos os acontecimentos. A própria história nos dá exemplo disso no passado. Tudo forjado pelos homens passa a ser lições para os mesmos, sem que haja perda para ninguém. País algum destrói seu irmão. A lei de amor nos fala pelos fatos, que colhemos tudo o que plantamos, na sequência da lei de justiça. Não existem países subdesenvolvidos que são massacrados pelos outros de maior capacidade bélica e financeira. Cada um recebe igualmente o que merece na pauta da vida. Tudo redunda em lições que lhes compete receber, e cada um no mundo tem a sua glória com que deve ser coroado. Não há perdas, há sempre ganho, por ter Deus onisciência do que fez e do que deverá acontecer. Não há passado, nem presente, nem futuro, o Senhor se encontra no eterno presente. Compete a todos nós estudarmos, trabalharmos e aprendermos, porque a nossa vida é a vida de Deus, irradiando-se em todas as direções. As nossas vidas se encontram amalgamadas na vida do Todo-Poderoso. Não há condições, por enquanto, de expulsar as trevas da terra, por existir ainda trevas dentro de cada alma. Neste sentido, podes estudar o que anotou Marcos. Então, convocando-os Jesus, lhes disse, por meio de parábolas: como pode Satanás expelir a Satanás? Marcos 13:23. Se o homem está cheio de trevas, como pode expulsar as trevas do mundo? Primeiramente é preciso limpar o interior para que o exterior se limpe sob as bênçãos do Senhor, Deus Todo-Poderoso. Se falamos de paz, mas não a temos; se falamos de caridade e não a praticamos; se falamos de amor e não vivemos o amor, como pode aparecer entre os homens a paz universal, a tranquilidade de consciência? A doutrina dos Espíritos, na feição grandiosa de Jesus na terra e da sua volta majestosa, vem ajudando os homens a falar e a viver e a sentir e a ser, a fundir-se como ovelha do rebanho do pastor incomparável, ouvir a sua voz e acompanhá-lo nos seus caminhos, buscando a verdade e a vida. O mundo e a humanidade podem adquirir, em breves tempos, todo o conforto material,
de modo a nada lhe faltar em relação à vida física. Mas, ainda falta algo mais importante para sentir: a felicidade, que é a tranquilidade imperturbável da consciência. É o cumprimento da lei de amor, que somente nos dará o ambiente do céu, quando passarmos a viver Deus na nossa intimidade do coração. A felicidade cresce em cada criatura, com o seu crescimento cristão e na sua pureza original. Compete a cada um esforçar-se para arrancar o joio no momento exato, e adubar o trigo na hora certa. Aí começam a surgir, na lavoura da alma, novas esperanças quanto às promessas de Jesus, das grandes bem-aventuranças, aparecendo nos céus da alma o céu de Deus. Capítulo 05, Livro dos Espíritos, questão 923, Diversidade. Há no mundo diversidade em tudo que se vê, em tudo que se sente e em tudo que se usa. É imprescindível, por isso, crer em uma inteligência superior que comanda tudo na extensão infinita da criação. Não existe desarmonia na vida, pode-se dizer que a desarmonia é psicológica, na mente ignorante dos homens. Os acontecimentos, no que diz respeito ao mal, são para nos educar, com o objetivo de nos instruir. Não existem erros na direção dos nossos destinos. Quando falamos dos homens, não somente nos referimos aos encarnados, mas também aos espíritos ainda humanizados, envolvidos nas faixas das paixões inferiores ou sujeitas a elas. Em tudo dá graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Paulo, Elitessal, 5:18. Devemos certamente dar graças por tudo, mas não nos esquecermos de compreender os acontecimentos, deles tirando as lições que nos cabem guardar no coração. A diversidade que existe em tudo é sobretudo a inteligência suprema nos ajudando na posição em que nos encontramos na pauta do tempo. Cada criatura encarnada ou desencarnada encontra-se em um degrau e a diversidade é, pois, para atender a todos na faixa que a evolução de cada um escolheu para viver. Notamos, estudando as vidas das criaturas, como elas se sentem na posição a que o seu destino as levou e nas mudanças que sempre ocorrem. Eis aí como compreender o estado a que chegou a alma. Quando a alma muda de vida para pior, no campo dos bens materiais, sempre surge a revolta por lhe faltar aquilo que tinha, por vezes, com abundância. Ela não sabe suportar as dificuldades a que muitos se acostumaram, pelo correr de toda uma vida, e as mudanças são necessárias para o aprendizado. Há uma variação indescritível nas criaturas, no que elas devem passar como teste das suas qualidades. Estamos falando mais acentuadamente com o espírita, porque ele deve conhecer muitas leis que os outros ignoram. Deve estar preparado para suportar todas as modificações que a vida pode lhe trazer, sem revolta, sem injuriar e sem murmurar, porque Deus sabe o que faz. Dá graças em tudo, tirando proveito das lições que o Pai te envia. Se Deus colocou em tuas mãos a fortuna, ela é um tesouro que deve ser bem administrado, como utilidade para os que sofrem. Se Deus tirar das tuas mãos essa riqueza, dá graças a si mesmo, porque Ele sabe o que fazer das nossas vidas. Pobreza e riqueza são mutáveis, de modo que a espiritualidade maior tem consciência do que deve ser para o nosso melhor adiantamento. Qualquer coisa que acontecer com a alma envolvida na carne tem uma razão de ser, e se chegamos às raias da blasfêmia, interrompemos a lição, complicando o nosso despertamento espiritual. As lições do Evangelho são claras neste sentido, mandando dar graças por tudo, não escolhendo por que dar graças. As provações dos outros são um chamado à nossa consciência, no sentido de os ajudarmos a carregar a sua cruz. Jesus é misericórdia e tudo fez para aliviar o fardo dos sofredores e suavizar o jugo dos que padecem, nos mostrando que deveremos fazer o mesmo. Sabemos da utilidade dos sofrimentos, mas, somente Deus sabe quem precisa sofrer e manda seus agentes de luz para ajudar no alívio dos companheiros em provas. Nós outros, como instrumentos do bem,
recolhemos muitas lições de amor e de como amar aos que caminham conosco. Há, certamente, diversidade de tudo, até da própria felicidade relativa na Terra. Ela obedece a uma escala e o que a conquista o faz pelo seu próprio esforço. O despertamento das almas é uma lei do progresso, no entanto, é bastante lenta. A aceleração depende dos nossos esforços no aprendizado, e esse método Jesus ensinou com eficácia no seu Evangelho de luz, no amor, na caridade e no perdão, para que cresça nos nossos roteiros a verdadeira fraternidade, em comunhão com a fraternidade universal. Se és rico, saiba usar o ouro; se pobre, sê paciente e compreende que mesmo na pobreza pode ser caridoso, qual a viúva diante do gasofilácio. Capítulo 06, Livro dos Espíritos, questão 924, evitar o mal. Esforçar-se para evitar o mal deve ser o trabalho do homem de bem. Contudo, há males que se encontram de tal maneira radicados como karma, a gritar dentro de nós e, neste caso, o mais acertado é orarmos, trabalhando honestamente e esperarmos, sem cruzar os braços, que o Cristo passe a operar em nós, ajudando-nos a carregar a nossa cruz. Em lições anteriores, muitos já falamos sobre o chamado mal, e aqui eles são colocadas gotas de entendimento do que ouvimos do mais alto para que possamos compreender melhor e apaziguar a consciência. O nosso dever, diante de situações cujo recurso se encontra no tempo, é resignar-se sem revolta, porque as raízes de muitos males estão no passado que pulsa dentro da consciência, como sendo o tribunal de Deus instalado para nos ajudar na tranquilidade imperturbável que já conquistaram os espíritos puros. Jesus nos pediu para orar e vigiar; no entanto, muito frequentemente somente oramos, esquecendo a nossa parte, que é a de vigiar os nossos impulsos, por vezes inferiores. Muitos males podemos evitar dessa maneira, pois certas arestas são cortadas pela simples vigilância. Se sofremos mais, não é pelo passado, é por falta de discernimento no presente mesmo. Se queremos progredir, cuidemos de nós mesmos sem que o egoísmo nos faça escravos e sem que o orgulho nos desoriente. As duras provações que se passam na Terra foram escolhidas pelos que provam esses testemunhos, não somente por saldar dívidas, mas como processos de despertamento espiritual. A doutrina dos espíritos é completa nos seus conceitos de educação das almas e, ainda mais, completa no que se refere à instrução de todas as criaturas. A nós, é dada essa oportunidade no fechamento deste ciclo porque passa a humanidade. Ao espírita foi dado mais, e muito será pedido. Deves e podes evitar muitos males, pela compreensão que o Espiritismo te tem dado por misericórdia de Jesus, que é a maior força que a doutrina absorve para alimentar os homens, todos nós, em todas as faixas de vida, que viajamos neste planeta como nossa casa, a qual podemos chamar morada celestial, escola universal que nos ampara e consola, que nos educa e instrui. A Terra é, pois, um lar maior. O espírito de bem, encarnado ou desencarnado, quando sofre determinadas agressões dos inimigos, e que não existe saída para livrar-se no momento, tem como dever buscar consolação na consciência, onde Deus está com maior presença. Avancemos para o coração, onde Jesus se encontra com os braços abertos, nos desejando paz e trabalho. Não ficaremos nunca na inércia, por não terem solução, presentemente, os nossos problemas. Sejamos confiantes, porque a fé remove montanhas de preocupações e a oração com a vigilância fazem prodígios em quaisquer situações em que nos encontramos. Evita-se o mal por muitos processos, porque Deus não é pobre de recursos, nem Cristo se esquece do seu rebanho, como testemunhou entre os homens, dando a sua própria vida na cruz, para a paz de todas as criaturas dos dois mundos. Todas essas situações aflitivas que relatamos, podemos dizer que são enfermidades. Quer sejam físicas ou espirituais são,
De certo modo, doenças curáveis e a cura de todas elas deve vir por nossos próprios recursos pelo estímulo do Cristo em nós. Pois curava muitos, de modo que todos os que padeciam de qualquer enfermidade se arrojavam a ele para o tocar. Marcos 13:10. O Mestre nos estimula para a cura verdadeira e ainda o faz em favor de todos nós. No entanto, mesmo nas curas operadas pelas divinas mãos, alguns dos que foram curados tornaram a adoecer, por faltar a sua parte. A verdadeira e permanente cura parte de dentro das próprias criaturas, mas, tornamos a afirmar, pelos canais de Jesus, nosso Mestre e Pastor. Busquemos a Ele e nos preparemos para curar a nós mesmos, limpando a consciência e estabilizando o coração na harmonia de Deus. Desta forma, estamos evitando definitivamente todo o mal. Capítulo 07, Livro dos Espíritos, questão 925, Merecimento. Devemos nos conscientizar de que Deus sabe o que fazer ante as necessidades humanas e espirituais de todos os seus filhos do coração. Tudo o que recebemos é, pois, por merecimento, e esse merecimento está de certo modo ligado às nossas necessidades. No que se refere à riqueza, que por vezes vem para uns com mais facilidade, o Senhor sabe o que faz para o adiantamento e experiência desses afortunados de bens materiais. Não penses que a riqueza é prêmio, às vezes, ela constitui o maior perigo de desvios morais, muito mais que a pobreza. No entanto, é necessário que a alma experimente essas duas posições para maior consciência do bem e do mal. São lições que podes recolher no celeiro da vida. Se estás passando por alguma dessas experiências, deves orar e vigiar, deves meditar e trabalhar, deves procurar em primeiro lugar a Jesus, pois Ele sabe, muito mais que nós, te endereçar a paz da melhor maneira que podes receber em nome de Deus. A fortuna, aos olhos do mundo, parece um favor especial, contudo, representa convites fortes para as paixões inferiores. No entanto, ela pode ser um meio de luta para o fortalecimento moral. Tudo tem uma razão de ser no campo da educação. Se passas por essas experiências, é porque precisas das lições, mas deves aprender com Jesus como usar todas as oportunidades de servir e compreender. Se estás sendo agraciado, como se diz na terra, pela fortuna, usa para o teu conforto com parcimônia e para o bem comum, que o ouro pode tranquilizar a tua consciência, estando Jesus te inspirando para tal empreendimento. Tudo o que chegar em nossas mãos, mesmo que estejamos como espíritos livres da capa física, é para nosso bem, dependendo de como entendamos essa oferta de Deus para o nosso coração. Jesus é tão bom, que mesmo persistindo nós no mal, Ele nos instrui e procura todos os meios para nos educar, com paciência, por ser Ele misericórdia. Olhando-os ao redor indignado e condoído com a dureza dos seus corações, disse ao homem: estende a tua mão. Estendeu-a, e a mão foi restaurada. Marcos 3:5. Mesmo em se falando de merecimento, o amor cobre a multidão dos pecados, no dizer de Pedro, Pedro 4:2, para tocar mais profundamente a alma. O Cristo, quando se aproxima da criatura, sensibiliza o coração pelo fenômeno do amor, que se encontra acima do merecimento. São processos para o despertamento dos espíritos, muito visto e sentido no Evangelho, são belezas da vida mortal, tendo por canal nosso Senhor Jesus Cristo. Se estás agraciado pela fortuna, cuida dela. Se estás mais agraciado pela pobreza, compreende que esse meio de despertamento do seu coração para Deus é bem melhor. Não cries problemas para os outros pela influência do dinheiro, nem te revoltes por falta dele, pois tudo tem uma razão de ser e Deus sabe o que está fazendo para o bem geral de todos os povos, em todos os mundos. Procura instruir-te nas hostes do Mestre, procura educar-te dentro dos seus preceitos, que a paz não tardará para a tua consciência. Lembremo-nos do Mestre, quando disse que o céu está dentro de nós,
mas que procuremos essa harmonia divina e encontraremos Deus face a face e Cristo nos abraçar, em convite divino para a divina estabilidade da consciência. Se o merecimento não te trouxe alguma coisa, não te revoltes, porque a misericórdia não falta. Capítulo 08, Livro dos Espíritos, questão 926, Novas aflições. A moderna civilização é fonte de novas aflições que torturam o homem cada vez mais, pelas necessidades fictícias que ele próprio cria e que o perseguem nos seus caminhos. Nós criamos as nossas aflições, e elas nos servem como escolas, porque a vida, a natureza, aproveita tudo e transforma em experiências valiosas. Quantas reencarnações já tivemos em variados países, onde recolhemos ensinamentos que servem hoje de alicerce para nossa paz. Tudo é dito a um modo comum, que devemos perguntar a todos quais os espíritos que passaram pela Terra, e que não criaram novas aflições em seu aprendizado. Eis aí um sistema de despertamento espiritual que nunca foi mudado. Somente acordamos pelo método das aflições. Queiramos ou não, passamos por elas. Este é um processo de acordar que usa a espiritualidade maior, a qual também passou pelos mesmos caminhos. Se hoje os espíritos elevados vivem na plenitude da consciência imperturbável, como eram ontem, é neste sentido que os benfeitores espirituais, em relação a nós outros, têm muita tolerância com as nossas faltas. Se assim podemos dizer, eles passaram pelas mesmas aflições, mas Deus é sempre Pai amoroso e santo, bom e justo, que não dá pedra a quem pede peixe. Não deves invejar aos outros em situação bem melhor que a tua, porque não sabes o que se encontra reservado para eles, nem tampouco para ti. As situações são mutáveis em todos os campos do crescimento e as escalas são variadas, sendo necessário que subamos todos os degraus. Não invejes os gozos dos que te parecem felizes. Cada um tem necessidades diferentes, por estarmos em diferentes estados espirituais. Cada um recebe somente o de que precisa, para sua paz espiritual. Deus, às vezes, permite que o homem ignorante prospere e se mostre feliz. Não inveje seu lugar na vida, ele pode estar passando ou começando a entrar por duras provas. O aprendizado tem variações. Cuida da tranquilidade de consciência, da riqueza espiritual e deixa fluir pelo teu coração a paz que Jesus sempre te dá. Se os gozos que cobiças forem pessoais, isso é fonte do egoísmo que precisa ser mudado. Sê cauteloso na análise dos sentimentos, para que não venhas a cair em novas tentações. Se restringes as tuas necessidades, os desenganos começam a desaparecer como por encanto. Existem muitas ilusões, que devem ser extirpadas pela simplicidade. Convém a todas as criaturas viver mais modestamente, para não criarem embaraços nos próprios caminhos. Deves olhar sem inveja o rico, se és pobre, e não maltrates o pobre, se és rico. Todas as duas posições são extremos que devem ser reparados. Certo sábio da antiguidade aconselhou, para o bem dos corações, o caminho do meio. Deus permite que passemos por todos os caminhos, por sermos todos iguais, de modo a alcançarmos todas as experiências na sequência da vida. Quando um justo é feliz, a sua felicidade é verdadeira, porque ele já passou por todas as tribulações que educam e instruem. Quando Jesus disse, bem-aventurados os que sofrem, é porque todos os sofrimentos levam a criatura à paz de consciência, se não uma reencarnação, mas nas quantas forem necessárias. Deus não tem pressa, mas não para de ajudar. Deves suportar tudo com coragem, mesmo as duras provas, pelas forças que já alcançaste, que alguém invisível vem te ajudar a carregar a tua cruz, no silêncio peculiar aos que já aprenderam a amar. As novas aflições são para os que ainda dormem, não para os que acordaram para a luz do amor e da caridade. Se tu tens necessidade de sentir Deus para o teu bom andamento na vida, deves procurar a Jesus.
E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. João 12:45. Procurar a Jesus é encontrar a Deus, porque o Mestre trouxe para os homens todas as respostas das perguntas feitas para a felicidade das almas. Capítulo 09, Livro dos Espíritos, questão 927, Felicidade na Terra. Há muitas mensagens dizendo aos homens que não existe felicidade na Terra ou, melhor dizendo, que não existe felicidade em relação à vida humana. No entanto, essa felicidade existe na computação de valores. O espírito notadamente é rico interiormente, por ser obra de Deus. Porém, os valores de que falamos estão em estado de inércia, de modo que o tempo possa despertá-los no ambiente de nosso Senhor Jesus Cristo. A humanidade se encontra passando por fase de transição, onde o homem é bom e mau, sorri e chora, abençoa e maldiz, alegra-se e alimenta a tristeza, ama e odeia, perdoa e vinga, e assim por diante. É por essas condições que não há lugar para a felicidade. Todavia, sabe-se que ela existe, principalmente o espírito e demais espiritualistas. A nossa grandeza, como sentimos, é em dizer que Jesus é o caminho da nossa felicidade, e a vida é para a nossa felicidade. É a verdade que nos mostra a felicidade. No mundo terreno, nós encontramos o homem que tem saúde e depois sofre, outros, com muitos haveres materiais e sofrendo a falta do necessário. Eis porque o ambiente terreno turva o coração no que se diz do bem-estar e da tranquilidade da consciência. Mas, estamos andando rumo à paz interior, e estamos muito alegres por ver e sentir muitos investidos na carne já trabalhando na intimidade da consciência e do coração para o aprimoramento individual, combatendo a desarmonia interior, para que haja lugar para o sol do amor. Em tudo é preciso que haja equilíbrio. A riqueza em demasia pode provocar distúrbios incontáveis, e a pobreza, do mesmo modo. Todas as duas posições nos mostram insatisfação, de maneira a criar instabilidade nos caminhos a percorrer. O que se encontra mais ou menos feliz, sentindo mais de perto que existe a paz, e aquele a quem nada falta para a sua vida material, mas que não comete o desperdício da economia divina pelas suas mãos. Falamos aos ricos que devem saber usar seus bens materiais. Condições para tanto existem em toda parte. E aos pobres, que confiem em Deus, que Ele, o Senhor do Universo, tem tudo com abundância e nunca dá pedra àquele que pede pão. Sê tolerante e paciente em todas as situações, que Ele sabe o que fazer em teu favor e ninguém fica órfão na sua grande casa, onde todos somente recebem o que merecem para a educação espiritual. Quase sempre as faltas que sofres são por culpa dos que sofrem essas privações por não saberem respeitar as leis de harmonia. Tudo mais constitui processo de despertamento espiritual. Ainda precisamos muito da dor, pois ela acorda em nós valores que depois nos farão agradecer a sua cooperação divina. Neste amanhecer da alma, o que se passa nos nossos caminhos é para nos levar para a verdade que sempre nos liberta. O espírito deve se empenhar no esforço próprio, que ele tem a força de aliviar o fardo e suavizar o jugo. A doutrina espírita tem ajudado muito aos que se interessam por ela, facilitando os meios da alma educar a si mesmo e compreender as leis que, na sutilidade da vida, regem a toda a humanidade. Se o teu sofrimento, se os teus infortúnios e a tua dor forem ocasionados por outros, não deves esmorecer por isso, nem condená-los, porque sofrerás o equivalente do que precisas para enriquecer a alma, despertando em seguida a fé e o amor em teu coração. Aquele que te fez sofrer responderá pelos seus atos, hoje ou amanhã. No entanto, se desejas que ele pague pelo que fez, também pagarás com ele, porque somente existe um juiz na justiça divina, Deus. Sê cauteloso nos teus sentimentos, na averiguação dos teus sofrimentos. Eles são mensagens que vêm ao teu coração no silêncio da natureza. Também soldados lhe perguntaram, e nós, que faremos? E ele lhes disse, a ninguém maltrateis,
Não deis denúncia falsa, e contentai-vos como vosso soldo. Lucas 13:14. Essa resposta de Jesus aos soldados daquela época serve perfeitamente para todos os trabalhadores de hoje, lhes dizendo que se contentem com seu soldo. Quanto mais revolta, mais dificuldades passarão todos os povos, e a ninguém maltrateis. É um aviso de que devemos amar. Pensemos nisto, que outras advertências virão para a nossa felicidade. Capítulo 10, Livro dos Espíritos, questão 928, Vocação Natural. Há grande necessidade de o espírito seguir a sua vocação natural, aquela que lhe traz na sua consciência, determinada pelas suas necessidades espirituais. Compete aos pais reforçarem essa vocação quando descoberta, no sentido de que o filho caminhe com os seus próprios pés. Quando certas circunstâncias torcem os sentimentos, tudo dá errado na vida da alma. Se um espírito tomou um corpo para seguir a carreira da medicina, e por tais ou quais meios humanos vai para o campo, certamente que sofrerá intimamente a falta do ambiente da medicina. Quando se dá o contrário, ele fica deslocado no meio dos seus colegas. Cada qual deve, por lei maior, situar-se em seu lugar, no sentido de que a própria consciência lhe deu amparo. Cumpre salientar que Deus não deixa de ajudar jamais, mesmo aos que trocam de posição no mundo. Tudo se confunde no amor, onde nascem lições imortais para o celeiro da vida. O melhor é fazer qual os antigos, primeiramente, ensinavam ao filho uma profissão, fosse esse filho da mais baixa escala da sociedade, ou da mais alta posição social, para depois seguir o que a ele mais interessasse na vida. Ficava, assim, a profissão simultânea à condição de doutor para o caso de precisar colocá-la em uso, como no caso de Saulo de Tarso, que era tecelão e doutor da lei. A sociedade humana já descobriu que deve colocar o homem no lugar da sua vocação natural, tanto que criou os testes vocacionais, que favorecem uma orientação mais acertada ao jovem. A vocação, muitas vezes, se mostra estuante interiormente, evidenciando-se exteriormente. Por isso é que uns não precisam de testes, enquanto outros buscam nele sua conscientização para serem mais bem entendidos e sentirem mais segurança nos seus caminhos. O espírito evoluído é qual um diamante jogado na lama, que nunca deixa de ser uma pedra preciosa. Geralmente o espírito de alta hierarquia reencarna em meios difíceis de vida. No entanto, ele supera todas as dificuldades e passa a atender sua vocação de estadista, de cientista, de escritor etc., sempre em liderança, dando aos outros o que ele veio para distribuir por amor. Quando a alma não tem certos recursos para estimular a si mesma na sua vocação, a ideia dos pais tem grande influência no seu destino. E seus genitores, se desviarem o filho da sua vocação natural, não vão desfrutar da alegria de ver e sentir a sua felicidade, por estar ele colocado em lugar em que não deveria. Eles sofrerão as consequências. No entanto, em todos os caminhos as lições são visíveis, porque vai se cumprir a lei que assim se expressa. Nada se perde na escola divina. Se um filho de um homem douto ou, mais acertadamente, de um industrial que tem grandes possibilidades financeiras passar a fabricar tamancos por prazer à profissão, isso não tem nada a ver com a sua posição. É uma profissão honesta. No entanto, ele rompe os limites dessa profissão e deve buscar, uma compatível com a sua posição social, para completar seu avanço moral e espiritual, sentindo-se útil a si mesmo e à sociedade. A alma elevada não se sente inferiorizada com trabalho algum, fazendo tudo o que queira, com perfeição e amor. O sol, como olho divino, não se sente diminuído por clarear o charco, os canais de esgotos, e mesmo as inferioridades humanas. Ele é um grande transformador cósmico, em que tudo por ele se transforma em belezas imortais. Quando os pais compreendem bem a missão dos filhos, é porque esses filhos merecem essa compreensão,
Quando os filhos assimilam bem as orientações certas dos pais, é porque esses pais merecem essa compreensão. Assim, reportemo-nos mais uma vez a Paulo: em tudo dá graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Ele Tessal 5:18. Estuda as grandes vidas, que verificarás que o Espírito iluminado que vem com uma missão à terra, nada faz com que ele perca a sua direção em todas as suas aptidões, que devem se expressar junto aos homens. Capítulo 11. Livro dos Espíritos, questão 929. É o passado gritando. As pessoas que têm a ideia de morrer de fome e não se alegram com nada, mesmo que se encontrem rodeadas de abundância, têm o passado gritando dentro da própria consciência. Esse passado precisa ser substituído por um presente cheio de esperança e de trabalho honesto. A alma desce a carne para reajustar-se diante da consciência, para limpar a mente poluída do que a fez em épocas recuadas. A tristeza que assoma a sua personalidade, de vez em quando, são paixões inferiores que vêm à tona para saírem e serem transformadas. E o canal mais adequado para isto é a caridade, aquela que Jesus nos ensinou, que nada exige e que tudo abençoa, a caridade com amor. Quando a tristeza, o medo de tudo, as lágrimas sem explicação, a tortura mental e mesmo os infortúnios surgirem em teus caminhos, é o passado gritando, é o mal que fizeste querendo sair do teu coração. É, pois, a maturidade chegando para a tua felicidade. Não tenhas dúvidas nas advertências do Cristo, nas suas bem-aventuranças e, principalmente para os que sofrem, que eles encontrarão o céu dentro de si mesmos. Usa os meios que a doutrina dos Espíritos te ensina com amor, sem violentar, que ficarás livre, dando caminho à esperança, a te falar que existe bem perto do teu coração a felicidade. Os livros mediúnicos estão levando a criatura para o trabalho interior, onde existem o céu, Deus, o Cristo e mesmo os espíritos benfeitores ajudando a vencer a si mesmo e a conhecer os caminhos da felicidade. Não se deve ter a ideia de morrer de fome, se nada falta na economia divina. Não se deve pensar em morrer, mas sempre em viver. Essa agressão ao espírito é reflexo das agressões que fizemos aos outros e que devem ser combatidas pelo contrário do que fizemos. Só combatemos o mal pela prática do bem. Verdadeiramente, fora da caridade não há salvação, porque a alma empenhada no bem comum se sentirá feliz por trabalhar para a felicidade dos seus irmãos. O passado grita tão somente para nos acordar e fazermos no presente o que não compreendemos em outras reencarnações. Se queres viver no eterno, saiba que só ingressamos nesse estado de alma pelas portas do amor. Ama e a felicidade começará a surgir em teu coração, iluminando-o. Ama e a paz começará a aparecer na tua consciência, incentivando-te a que ames mais. O espírito deve ser um transformista em Cristo, mudando todas as coisas para o modo como Jesus nos ensinou, pois reinará a felicidade. Todas as paixões são as virtudes ao contrário. Quando passamos a compreender essa verdade, elas desaparecem, cedendo lugar à verdade, onde são gerados o amor e a caridade, estabelecendo aquela paz que se enraiza no trabalho com Jesus. O passado grita, querendo morrer, querendo mudar para o real, que é o bem comum, em cuja fonte nascemos todos na limpidez do amor divino. Tornamos a falar, como o livro dos Espíritos, que não há ofício desprezível. Todos eles, exercidos honestamente, têm as bênçãos daquele que trabalha mais do que nós. O Espiritismo nos chama com veemência, para que todos nós, espíritos e almas, coloquemos as mãos no trabalho do bem, de modo a sermos árvores com bons frutos, alimentando aos famintos. Disse o Divino Mestre, e também já está posto o machado à raiz das árvores, toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Lucas 3:9. Sejamos precavidos quanto à nossa vida, de maneira a darmos bons frutos no seu decorrer,
Porque o fogo representa os sofrimentos variados para nos acordar, adubando nossos pensamentos para que as nossas ações sejam sementes de luz, fazendo crescer em nós árvores de amor com frutos de caridade. Que Deus nos abençoe.